Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Manhã Diversa. Como é bom ter você com a gente nessa terça-feira e bom dia para você, minha companheira de sempre, Roberta Relui. Bom dia, Mariana Zacaron, e bom dia para você que está acompanhando a gente aí de casa. Hoje, dia 31 de maio, último dia do mês. E aí, Mari, como que foi maio para você? Roberta, maio foi um mês com muitas reviravoltas, sair um pouco da rotina, né? Pra você eu sei que foi ótimo porque teve férias, né? Com certeza. Mas calma que o mês tá chegando aí, junho tá chegando e junho é suas férias, então tá quase aí também, né? Então vamos contar pro pessoal de casa o que nós preparamos para eles no programa de hoje? Você acredita em vida em outro planeta? Um relatório do governo dos Estados Unidos apontou que o número de aparições de OVNIs aumentou nos últimos 20 anos. Nós vamos discutir esse tema com um especialista em ufologia. Ao vivo aqui no estúdio, nós vamos tirar dúvidas sobre registro e mudança de nomes em várias situações. Casamento, nome social, registro e troca de nome. Mande sua pergunta pra gente no nosso WhatsApp ou pelo Instagram da Diversa que aparece na tela aqui pra você. E como hoje é aniversário de Juiz de Fora, no quadro de moda, a Mari vai te levar até uma exposição que conta a história da cidade através da moda. E para esquentar essa terça-feira, última noite aí do mês de maio, dia frio, você vai aprender comigo aqui no Bora Rangar um caldo de milho com bacon e frango desfiado, que tá imperdível. Continue ligadinho com a gente, porque o Manhã Diversa tá só começando. Um número crescente de objetos não identificados no céu foi reportado nos últimos 20 anos. Uma rara audiência sobre o tema foi realizada no Congresso americano. O Exército dos Estados Unidos e a inteligência estão focados em determinar se esses fenômenos estão relacionados a possíveis ameaças ao país. Olha só. Essas imagens mostram um objeto não identificado observado por um piloto da Marinha ano passado. Os fenômenos aéreos não identificados são uma ameaça potencial à segurança nacional dos Estados Unidos. É o que afirmam alguns deputados americanos. Ocorreu uma audiência no Congresso sobre o tema. Foi a primeira sobre OVNIs em meio século. O vice-diretor de inteligência naval dos Estados Unidos, Scott Bray, disse no Congresso que um número crescente de objetos não identificados no céu foi reportado nos últimos 20 anos. Simplesmente diria que há uma série de eventos que não temos uma explicação. Existem características de voo que não podemos explicar com os dados que temos. Bray atribuiu esse aumento de casos a esforços consideráveis do exército americano para desestigmatizar o ato de reportar esses encontros. Bray também ressaltou que o Pentágono não detectou nada que possa sugerir uma origem não terrestre desses fenômenos, mas também não descartou essa possibilidade. Alguns poderiam ser explicados pela presença de drones ou aves que criam confusão nos sistemas de radar. Outros podem ser resultado de testes de equipamentos ou tecnologias militares realizados por outras potências, como China ou Rússia. E a gente continua nesse assunto porque está ao vivo com a gente o ufólogo João Marcelo Marques. João Marcelo, seja muito bem-vindo ao Manhã Diversa para a gente esclarecer um pouco sobre essa questão, talvez tirar umas dúvidas do pessoal de casa, porque realmente esse é um tema que levanta muitas questões, às vezes até algumas polêmicas, e a gente quer esclarecer tudo aqui, então seja muito bem-vindo. Bom dia a todos os telespectadores da TV Diversa, uma satisfação estar aqui, agradeço o convite. E estou à disposição aí para tirar quaisquer dúvidas. Eu estou envolvido nesse assunto há 32 anos. Eu passei de uma visão, vamos dizer, crédula para uma visão um pouco mais crítica, mas não descarto a possibilidade de que exista vida fora da Terra e de que alguns dos OVNIs estejam associadas a visitas de, vamos dizer assim, de outras inteligências. Então, antes de a gente começar a conversar mais sobre esse relatório do governo americano, explica um pouco pra gente o que é a ufologia, o que faz um ufólogo?
Bom, a ufologia não pode ser considerada uma ciência, não é? Ninguém tem em sua posse o disco voador para examinar, para medir, para testar, não é? Ninguém tem o ET para ser entrevistado. A ufologia, ela estuda, vamos dizer assim, indiretamente o fenômeno. Ela coleta dados, coleta depoimentos, coleta vídeos, né? Ela coleta fotos, e a ufologia se vale de várias áreas do conhecimento humano para analisar esses dados que são coletados e para montar uma base de dados e tirar conclusões em cima disso. Então, por exemplo, alguém chega para a gente com uma foto ou um vídeo. A gente vai procurar saber o que foi filmado ou fotografado. Se não foi um avião, se não foi um satélite, se não foi um drone, se a foto não foi manipulada, se não é um reflexo na lente da câmera. E o que a ufologia científica determina? Que no mínimo 95% dos relatos tem explicação. Esse substrato que fica, esse percentual pequeno que fica de não explicado, que aí a gente coloca na categoria de objeto voador não identificado, que hoje a nomenclatura nos Estados Unidos mudou para UAP, né? Traduzindo para o português, é fenômeno aéreo não identificado. E a gente viu antes do nosso bate-papo... Ou seja, deixando... Pode continuar. Desculpa. Só queria complementar o seguinte, OVNI não é sinônimo de nave extraterrestre, né? Porque existe, às vezes é feita uma associação errônea entre uma coisa e outra. OVNI, uma coisa não é sinônimo da outra. Esse percentual que ficam de fenômenos inexplicados, a gente vai tentar buscar uma explicação. E dentro dessas explicações, a explicação é menos provável, vamos dizer assim, é da visita do ET. Várias outras explicações mais plausíveis têm que vir na frente antes da explicação da provável visita do ET, né, da nave extraterrestre. Importante mesmo essa sua explicação, porque muita gente já logo faz essa associação mesmo, né? E como que você bem disse, errônea, porque antes disso vão ter vários estudos, enfim, pesquisas para tentar identificar, né, esse objeto. E como a gente viu na matéria antes do nosso bate-papo, a nova postura do governo dos Estados Unidos em admitir os avistamentos e a divulgação de imagens, inclusive de um caso conhecido como Tic-Tac, acende então um debate entre leigos e, é claro, especialistas desse tema. Mas então, para você, qual a importância desses dados estarem sendo divulgados agora? Bom, é muito importante para que a ufologia, o estudo desse assunto, né, a pesquisa, ganhe um impulso com a divulgação com o envolvimento do Pentágono, que teve um projeto de estudo durante 5 anos em cima disso, produziu relatórios, coletou dados. Existe uma norma agora dentro da Marinha Americana para que se relate esses avistamentos, só que eu preciso deixar claro o seguinte: os 3 vídeos famosos que foram divulgados em 2017, né, pelo The New York Times, um deles como você bem disse, ficou apelidado de Tic-Tac. A documentação que deu origem à divulgação desses vídeos, lá no cabeçalho da documentação está escrito balões e drones. É preciso deixar claro o seguinte, que o foco da investigação do Pentágono e o foco da inteligência americana é que o mais provável é que eles consideram que esses OVNIs, esses avistamentos, se devam a tecnologias secretas, a ameaças a tecnologias militares secretas de potências estrangeiras como China e Rússia, e não a visita de ETs. Embora eles não descartem essa possibilidade, mas já deixaram claro que não há provas de que esses avistamentos possam ser associados à visita de ETs. Inclusive, recentemente, houve uma investigação do jornalista do New York Post demonstrando vários erros nessa reportagem do New York Times e do site político. Por exemplo, o cidadão que foi associado à divulgação desses 3 vídeos, agora famosos, de 2017,
ele, na verdade, ele não esteve envolvido na investigação principal, ele fez parte de uma iniciativa menor que ocorreu após o encerramento da investigação principal, e ele mesmo já disse que ele nunca foi diretor dessa investigação que existiu depois da principal. Ele mesmo disse isso. Então, alguns erros na divulgação dessas informações que precisam ser corrigidos. De qualquer forma, por exemplo, você mostrou aí no começo da reportagem um vídeo de um objeto mais ou menos um esférico, né, visto por um piloto. Determinadas análises já colocam que aquilo ali seria um balão. Foi feita análise com software, dá para ver ali até o cordão de um balão. Então a gente tem que se perguntar também o que é informação, o que é desinformação sobre isso. Porque a ufologia ela sempre foi usada pela inteligência americana, ela foi sempre a cortina de fumaça perfeita para esconder projetos militares secretos. Por exemplo, a Área 51, onde foi desenvolvida toda a tecnologia furtiva dos americanos. Até mesmo pessoas que trabalharam na Área 51 podiam testar, por exemplo, um caça secreto, alguma coisa secreta. Eles soltavam na mídia que aquilo ali era um OVNI, para justamente o segredo militar ser associado a uma nave extraterrestre e não ser exposto à tecnologia militar secreta, entendeu? Então a gente tem que usar muito filtro para poder ver o que é informação e o que é desinformação nessas informações que estão sendo divulgadas pelo Pentágono. João Marcelo, esse é um tema que com certeza alimenta muito a imaginação das pessoas, né? Gera muita discussão, seja entre céticos, seja entre pessoas que têm curiosidade sobre o tema. Então, no próximo bloco, a gente vai voltar a falar sobre esse tema e entrar um pouco mais nessas questões curiosas, curiosidades que muita gente tem, talvez desvendar alguns mitos, abordar alguns casos famosos. Então, você aí de casa, não sai daí que a gente volta já já para continuar conversando sobre esse assunto. Não sai daí. Já estamos de volta com a Manhã Diversa, agora são 10 horas e 14 minutos e hoje aqui no programa nós estamos conversando sobre a aparição de OVNIs, ou objetos voadores não identificados. Quem estuda esses fenômenos são os ufólogos. E esse é um assunto intrigante que divide opiniões. Por isso é claro que nós fomos às ruas saber se as pessoas acreditam que possam existir vida em outros planetas. Vamos conferir? Você acredita que existe vida fora da Terra? Cara, vida inteligente eu acho que não, mas outras formas de vida, assim, como umas bactérias, algo assim, eu acredito sim. E essas aparições, assim, como OVNIs, ET de Varginha, o que você acha disso? Eu acho que tem muita confusão, né? Eu acho que às vezes as pessoas confundem um avião, que é algo básico que a gente vê assim, e às vezes fica meio assustada achando que é algo fora da Terra, mas eu acho que não tem nada de OVNI assim, não. Considerando que o nosso universo é bem grande, eu acredito que sim, né? E a gente não explorou nem, sei lá, uma porcentagem mínima, assim. Então eu acredito que possa ter, sim. Vida inteligente? Sim, acredito que sim. Eu acredito sim. Acho que... bom, se tem vida aqui, acho que muito provavelmente possa ter alienígenas. Olha, eu não creio muito não. Eu acho que pode até existir, mas eu prefiro ser cético até o presente momento. Prefiro aguardar as pesquisas científicas, aguardar aí a evolução da ciência no tocante a isso, para depois eu começar a ter alguma crença, né? Alguma fé nisso. No entanto, no momento eu não acredito. Com certeza em outros planetas ou em outras galáxias, assim, possivelmente deve existir. Nosso planeta não é o único que tem vida, né? Pode haver vida em outros planetas. Acho que da mesma forma que uma árvore nasce de uma semente minúscula e a gente nasce de uma gotinha de sêmen, por que o universo não ia ajudar com a ciência para essa ocasião acontecer novamente? Tanto que já existiam os dinossauros antes da gente. Então por que existiu o dinossauro aqui e não pode existir outra criatura em outro lugar?
E essas aparições pitorescas que a gente vê por aí, tipo ET de Varginha, essas coisas, você acha que é verdade, mentira, lenda? Eu acho que é lenda. Deve ter algumas coisas que se manifestam em alguns lugares, principalmente na zona rural. Eu nasci em zona rural, então a zona rural tem sempre assim, umas crendices de caboclo, de lobisomem. Eu acho que é algo assim do mesmo gênero. São coisas que elas aparecem, alguns barulhos, alguns sons, algumas visões, e que as pessoas atribuem a essa questão de ETs. E você, Roberta, acredita ou não acredita? Mari, eu acredito, eu acho que eu gosto de acreditar nessas coisas assim meio diferentes, sabe? Mas como a gente viu na nossa primeira parte da nossa entrevista, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado, porque também tem gente que viaja na maionese e acha mesmo assim, já acha que vida, né, em outro planeta é aquele ET verde, enfim. Então eu não sou muito dessa viajada, não, mas um pouquinho eu acredito em você. Eu também acredito, Roberto. Eu acho que o universo é muito grande pra gente ficar achando que a gente tá sozinho nele. Eu tenho minhas dúvidas com relação a esse tipo de vida inteligente que vai vir na Terra, enfim. Mas eu não acredito que a gente tá sozinho no universo, não. Deve ter mais outros tipos de vida que a gente nem imagina, muito diferente da nossa, né? Que a gente fica usando a nossa como parâmetro. Mas eu acredito sim. Mas esse é um tema, como a gente falou, gera polêmica, gera debate, gera muita desinformação. E é justamente por isso que a gente está conversando hoje com o João Marcelo Marques, que é ufólogo, para a gente esclarecer algumas curiosidades, algumas dúvidas que o pessoal tem, talvez desvendar aí alguns mitos sobre o tema. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Manhã Diversa e vamos continuar nosso bate-papo, né? Eu acho que eu posso seguir, então vamos lá. Existem relatos, né, de avistamentos de OVNIs por todo mundo e muitos deles são acompanhados por outros fenômenos, né, como flashes de luz, problemas em aparelhos eletrônicos e por aí vai. Isso é algo que muita gente relata, né, quando fala, vi um OVNI, vi algo estranho no céu, né, e aí tá lá acompanhado às vezes de alguns outros eventos que também ficam sem explicação. De acordo com a ufologia, como que esses eventos estão relacionados? Bom, existe uma classificação dentro da ufologia, né? Existe o contato imediato de 0 grau, de primeiro, de segundo, de terceiro grau. Dentro dessa classificação existe o contato de segundo grau, que é o tipo de avistamento, de interação, em que é deixado algum tipo de vestígio. Por exemplo, uma vegetação queimada, marca no solo, traço de radiação. E isso tudo a ufologia procura medir, procura investigar. A ufologia científica, ela coleta amostras do solo, ela manda para análise, ela monta pega todas essas evidências e monta o quebra-cabeça. Então, por exemplo, se há um avistamento e a pessoa somente viu a longa distância, ela tem determinada importância. Se ela viu a uma distância menor, já é mais interessante. Se ela viu a uma distância menor, pôde observar detalhes e disso resultou algum tipo de vestígio, aí é mais interessante ainda, porque esse vestígio a gente pode coletar e a gente pode, por exemplo, analisar. Por exemplo, há casos de supostos pousos de OVNIs, né, em que deixam marca no solo. Por exemplo, teve um caso famoso em Minas Gerais, em Baependi, em que uma pessoa alega que ela foi abduzida, ela teria tido um contato de terceiro grau, teria sido levado o Arlindo Gabriel, e no local onde ele disse que viu o objeto, foi deixado uma marca no solo. Na época, o pesquisador Ubirajara Rodrigues, que inclusive é descobridor do caso Varginha, ele fez um molde em gesso e a partir dali pôde-se estimar o peso do suposto objeto, não é? Nesse caso, há também uma máquina fotográfica que teria sido queimada, né? Que está de posse do pesquisador Ubirajara até hoje. Então, a ufologia faz isso. A ufologia, ela investiga, ela coleta os dados, ela coleta quanto tipo de evidência. Agora, uma coisa tem que ficar clara, que foi muito bem dita ali por uma pessoa entrevistada na sua reportagem. Algum dia, eu acredito, né, a vida extraterrestre inteligente ela será comprovada, mas eu creio que isso
quem revelará isso para o mundo, quem dará essa informação, será a ciência e não a ufologia. Porque, como eu já disse aqui, a ufologia, ela não é bem uma ciência, ela é uma disciplina, ela parece em muitos aspectos, por exemplo, às vezes como uma investigação jornalística, como é, por exemplo, o caso Varginha. O caso Varginha, a gente não tem um documento, uma foto, um vídeo, a gente ouve o depoimento das testemunhas, civis e militares, e procura ver contradições, procura checar se a pessoa realmente esteve na posição que ela disse que esteve, se ela realmente foi militar, se ela não foi. Mas a vida extraterrestre, se algum dia for encontrada, quem vai anunciar isso para o mundo, eu creio que será a ciência, não a ufologia. O estudo ufológico, ele deve continuar, ele deve ser feito com critério. Esse assunto é fascinante, eu que sou envolvido com isso, eu acredito que exista vida inteligente fora daqui, né? Boa parte da população americana acredita nisso, né? É um assunto que causa fascínio no mundo todo. As pessoas querem acreditar que exista algo mais evoluído, mais inteligente. De certa forma até existe uma correlação com a religião, né? Da mesma forma que a gente acredita que num Deus que cuida da gente, a gente acredita de certa forma que tem seres mais inteligentes, mais evoluídos, que estão aqui para, de certa forma, para nos guiar, nos proteger. Da mesma forma que as religiões acreditam na volta do Cristo, muitas pessoas da linha mística da ufologia, que não é a linha que eu sigo, né, acreditam que um dia vai haver o contato, vai haver a revelação, né? Então a ufologia tem essa dimensão também psicológica, sociológica, antropológica. A ufologia é um assunto fascinante, quer você joga o olhar que for, se você jogar um olhar mais crédulo, se você jogar um olhar mais cético, o certo é o meu entendimento, depois de 32 anos nesse tema, é que a gente lida essencialmente com o fenômeno humano. A ufologia, ela lida com as expectativas, com os desejos humanos, de certa forma com as nossas necessidades. O ser humano sempre vai acreditar que existe vida fora da Terra, que os ETs estão aqui, que há uma conspiração, que há um governo oculto que esconde tudo isso. Isso faz parte da cultura popular, isso sempre vai existir. E eu tenho a esperança de que a vida extraterrestre ela seja encontrada, ela seja comprovada, porque é muito provável que exista vida inteligente fora daqui, e a maioria dos cientistas também tem essa convicção. E João Marcelo, não tem como a gente falar sobre isso e não falar, é claro, do caso mais famoso da ufologia brasileira, que com toda certeza é a do ET de Varginha. Envolvido por muitas teorias da conspiração e especulação da mídia, o caso gera comentários até hoje. Vamos relembrar? 20 de janeiro de 1996, o dia em que a cidade de Varginha, no sul de Minas, presenciou um dos eventos ufológicos mais conhecidos do mundo. Tudo começou logo pela manhã, quando o casal de agricultores Oralina e Eurico de Freitas teriam visto um OVNI pairando no pasto da propriedade rural por cerca de 40 minutos. Por volta de 3h30 da tarde, Kátia Xavier e as irmãs Liliane e Valquíria Silva passavam por um terreno baldio quando avistaram uma criatura bípede com aproximadamente 1,60 m de altura, cabeça grande, corpo fino, olhos vermelhos brilhantes e pele marrom. De acordo com as garotas, o suposto extraterrestre parecia ferido. Ainda durante aquele 20 de janeiro, outras aparições teriam sido vistas pelos moradores de Varginha. Em 2010, o inquérito policial militar instaurado pelo comandante da Escola de Sargento de Armas, instituição que, segundo os moradores, teria sido responsável por resgatar a criatura, concluiu que o ser avistado pelas jovens era nada mais que um morador do bairro conhecido como Mudinho. 26 anos depois, o caso ainda gera especulações e curiosidade das pessoas. É realmente um caso muito emblemático, ainda mais aqui para o estado de Minas Gerais. Mas, João Marcelo, esse desfecho do caso do ET de Varginha convenceu os pesquisadores da ufologia? Bom, eu estou envolvido na investigação do caso Varginha desde
desde 1994. Nos últimos 8 anos, ao lado do Marco Leal e do Jordano Mazzucci, a gente entrevistou várias testemunhas novas. Eu sou coprodutor do documentário que vai estrear a nível mundial agora em setembro, O Momento do Contato. Nesse documentário, a principal testemunha do caso Varginha, um militar que era da ESA na época, ele vai dar o depoimento de novo. Ele gravou um depoimento em vídeo em 96 para os ufólogos e ele vai participar de novo nesse documentário. Ele reafirma tudo o que aconteceu em 96. Ele disse que realmente houve a captura de 2 criaturas, que uma delas passou pelo Hospital Regional e pelo Humanitas, que depois teria sido levada para Campinas, onde teria sido autopsiada pelo Conradin Metz e pelo Dr. Fortunado Badan Palhares. A gente recebeu recentemente dicas com relação a vídeos, inclusive uma testemunha civil teria um vídeo gravado dentro do Hospital Humanitas, e a gente está investigando. A gente espera que a gente consiga obter um desses vídeos e que a gente divulgue isso em breve. A investigação continua e está havendo, tem novos desdobramentos, tem pistas quentes a respeito de supostos vídeos que teriam sido feitos dentro do Hospital Humanitas de Varginha. João Marcelo, fiquei curiosa então para esse documentário, e esse é um tema realmente que desperta muita curiosidade, tem esses desafios, né? A gente falou aqui no nosso bate-papo sobre o rigor científico, sobre o forte misticismo, que está alinhado também quando a gente fala da ufologia e de todos esses casos também que muitas pessoas conhecem, então que também desperta essa curiosidade. Então por isso que a gente decidiu trazer esse tema aqui, conversar então, né, com você que tem essa longa trajetória, acompanhando aí, igual você bem falou, do caso de Varginha, que é super emblemático. Então gostaria de agradecer a sua participação aqui hoje, foi um prazer passar a minha terça-feira com você. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Só queria deixar, se possível, aqui um link do meu canal, youtube.com/jmmrios, e mandar um abraço para o nosso grupinho de estudo identificado que está acompanhando essa entrevista. Muito obrigado e bom dia. Obrigada a você. E você não sai daí, porque daqui a pouquinho o chefe Arthur Veloso chega com o Bora Hangar. Hoje tem receitinha de caldo para ajudar a esquentar as noites frias. Agora são 10 horas e 29 minutos e a gente volta já já.